E aí galera, tudo beleza? Bom dia! Professor Sidney falando aqui mais uma vez, para a turma de terceiro ano lá do CEP 130. Hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios avulsos que nós deixamos ali no Classroom, no Google, né? Para vocês poderem exercitar um pouquinho a matéria, né? Só que como nós estamos nos aproximando do final do bimestre, vão vir provas, avaliações, essas coisas. Então antes que elas venham, a gente faz a correção das coisinhas que a gente deixou para vocês fazerem como atividades e exercícios, tá bom? Bom, sem perder muito mais tempo, bora para a aula. Então, pessoal, hoje nós vamos começar esse ponto aqui, tá? Que é a resolução do comentado dos exercícios daquela segunda lista que nós passamos hoje, semana passada, né? De exercícios avulsos. Nós estamos passando esses exercícios porque nós notamos que a apostila que nós estamos usando lá da SEDUC, que no caso é o volume 3, os exercícios estavam com o enunciado errado, não tinha resposta. E aí a gente resolveu passar exercícios avulsos porque além de serem poucos exercícios lá, os poucos que tinham estavam errados. Brincadeira, né? Então a gente passou isso aqui para substituir aqueles lá. Esquece aqueles, ok? Por isso que eu anulei eles lá na plataforma. E nós vamos passar então para esses aqui. Alguns deles são teóricos, outros de conta. Aí a gente passa a resolução deles, beleza? Então vamos embora. No primeiro exercício, logo de cara, uma questão de múltipla escolha, aonde eu pergunto para você, a letra pode estar um pouquinho pequena para você, então já sabe, né? Acompanha com a folhinha aí, porque você vai conseguir ler mais fácil na folha, ou no seu dispositivo, do que no vídeo aqui. Mas se você conseguir ler no vídeo, beleza. Vamos lá. Primeiramente, questão número 1. Um objeto cai em queda livre, isto é, sem resistência do ar e nenhuma outra forma de interação, de atrito e tal. Beleza. O que ele pergunta é, durante o seu movimento de queda, é correto dizer que acontece o que com que forma de energia? Tá? Então, durante a queda, o que vai acontecendo? Ele tem uma quantidade de energia potencial acumulada, porque está a uma certa altura do chão, e à medida que cai essa altura, diminui. Se diminui, acontece a redução da quantidade de energia potencial. Mas à medida que cai, a sua velocidade vai aumentando, ele vai caindo cada vez mais depressa. Isso quer dizer que a sua quantidade de energia cinética aumenta. E por último, como não tem atrito com o ar, nem com outro tipo de objeto, tá? Não há interações, somente com a gravidade, então a quantidade total de energia, que no caso é a energia mecânica, se mantém constante. Então, qualquer uma dessas três alternativas, dessas três afirmativas, está correta. A energia potencial diminui, porque a altura está diminuindo, a energia cinética aumenta, porque a velocidade está aumentando, e a energia mecânica se mantém constante, porque não tem atrito. Tá? E entre essas três afirmativas que estão corretas, a que está aqui é apenas uma que nós vamos marcar agora. Olha lá, letra A energia cinética aumenta. Okay? Das três que eu falei que estavam corretas, apenas essa está ali entre as opções. Então ela é a correta. Sem demorar, vamos para a questão número 2. Okay? Na questão número 2, ele diz que quando um pequeno corpo cai em queda livre, mais uma vez, situação similar à questão número 1, tá? Sem resistência do ar, beleza? O que acontece com a sua energia cinética? E o que acontece com a sua energia potencial? E o que acontece com a sua energia mecânica durante essa queda? Muito bem, nós acabamos de falar que a energia cinética aumenta, porque ele está ganhando velocidade, a energia potencial diminui, porque ele está perdendo altura, e que a energia mecânica se mantém constante, porque não há atritos. Então as opções são essas aqui. Tá? Nessas opções, aqui tem essas três hipóteses, ou três afirmativas corretamente colocadas, é a alternativa letra C, onde ele diz que a energia cinética aumenta o valor, a energia potencial diminui o valor, e a energia mecânica não aumenta nem diminui, permanece constante. Então essa é a alternativa correta. Ok? Sem demorar muito, vamos para a próxima questão, que é a questão número 3. Ele diz ali que o princípio da conservação da energia mecânica só é válido em que caso? Bem, há três suposições ali. Primeira suposição diz que o princípio da conservação da energia mecânica é válido se os corpos não sofrerem atrito nem com o ar, nem com o solo. Segunda hipótese diz que a energia mecânica se conserva se os corpos não sofrerem deformações elásticas. Ou seja, se quando eles colidirem,
depois da colisão, eles voltarem ao seu estado normal, com suas quantidades conservadas. Terceiro, se os corpos estiverem livres de ação de quaisquer outras forças externas. Bem, vamos detonar de trás para frente. Ó, a terceira, se os corpos estiverem livres de ação de quaisquer forças, não é necessário. Por exemplo, nós vimos aqui a conservação da energia mecânica na 1 e na 2, que a gente falou, e tinha a força da gravidade. Então, se tiver a força da gravidade, a conservação da energia mecânica se mantém perfeitamente. Tá? Então, não é necessário a afirmativa número 3. Afirmativa número 2, se os corpos não puderem sofrer deformações elásticas. Ou seja, se eles não sofrem deformação elástica, sofrem deformação inelástica. Quer dizer que eles ficam grudados entre si e sofrem deformações na sua forma. Ou seja, ficam desconfigurados. Como é que chama? Desarranjados, desconfigurados em sua formação original, né? Então, assim, dentro dessa hipótese de deformação que não é elástica, a energia não se conserva. A energia se conserva se eles puderem ser capazes de sofrer deformação elástica. Então é exatamente isso ao contrário. Então a 3 e a 2 estão fora. Quem está dentro, então, é a afirmativa número 1, onde ele diz que realmente, se não houver atrito, nem com ar, nem com o solo, nem com outro tipo de coisa, então a energia mecânica se mantém constante. Logo, somente a afirmativa número 1 é correta. A alternativa correta, então, letra A. Ok? Sem demorar muito, vamos para a questão número 4. Na questão número 4, ele pergunta o seguinte. Sobre a energia mecânica e a conservação dessa mesma energia, assinale a afirmativa por incorreta. Incorreta. Então, vamos ter que analisar A, B, C, D e E. Analisando a A, denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui por esse estar em movimento. Energia cinética depende da velocidade, que velocidade é uma coisa que tem os objetos que estão em movimento. Correto. Afirmativa letra B. Pode-se denominar de energia potencial gravitar a energia que o corpo possui por situar-se a altura acima da superfície terrestre. Ele não fala que é altura. Se o corpo chegar a uma altura extremamente distante, ele pode, inclusive, não acumular energia potencial. Por quê? Porque a ação da gravidade torna-se desprezível. Okay? Então, dependendo da altura, dependendo da distância da Terra, como a força de gravidade pode chegar a ser desprezível, e se o corpo também não tiver massa, né, ele pode não acumular energia, mesmo estando a uma certa altura. Tá bom? Então, mais ou menos. Letra C, ele diz que a energia mecânica total de um corpo é conservada mesmo com a ocorrência de atrito. Só que a gente acabou de ver aqui que para que a energia mecânica seja conservada não pode haver atrito. Então, esta afirmativa está incorreta. Logo, ela é aquela que a gente quer marcar. Alternativa, letra C, então, é a afirmativa incorreta. Será que é? Será que as outras duas também estão corretas? Só por um critério de afirmar que aquela realmente é a afirmativa incorreta. Na letra D de dedo, diz que a energia total do universo é sempre conservada, podendo ser transformada de uma forma para outra e nunca ser criada ou destruída. Princípio fundamental da conservação de qualquer tipo de energia. Beleza? Ok, está correto. E na letra E, diz que quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho. Caso você não lembre, realizar trabalho significa transferir energia e produzir um movimento de outro corpo. E aí, quando um corpo tem energia cinética colide com outro corpo, sim, pode colocá-lo em movimento. Então, é realmente capaz de realizar trabalho. Logo, confirmando, a alternativa letra C é aquela que a gente quer marcar. Ok? Beleza. Sem perder muito tempo, vamos para a questão número 5. Na questão número 5, ele diz o seguinte. A montanha-russa, de acordo com esse esquema aqui, é uma atração radical do parque de diversão, sempre atrai grande número de clientes, fregueses, né, pessoas e tal. Muito bem. Na figura, um carrinho de massa M é abandonado no ponto A, que é aqui, e desce sem atrito. Perceba, sem atrito. Ok? Muito bem. Até o ponto B, que está aqui embaixo. Então, daqui até aqui, não tem atrito. Muito bem. A partir daí, já entre os pontos B e C, aqui, o atrito é considerável. Opa, aí tem atrito. Desprezando a resistência do ar, então esquece a ação do vento, pode-se afirmar que ao atingir o ponto C, que é este último ponto, o carrinho
Aí vem as alternativas para marcar correto. Então vamos lá. Letra A. Não tem nenhuma energia mecânica. Não podemos dizer. Ele não fala que o carrinho para aqui, então não dá para afirmar isso. Próximo. Letra B. Não tem nenhuma energia cinética. Da mesma maneira, tá? Se ele tem energia cinética, tem energia mecânica. E aí, como ele não diz que o objeto parou no ponto C, eu não posso afirmar que ele não tem uma e também não tem a outra. Então as duas estão erradas. Não dá para afirmar. Vamos à alternativa letra C. No ponto C, o carrinho tem a mesma energia potencial que tinha no ponto A. Potencial depende da altura. A altura no ponto A e a altura no ponto C são diferentes. Então ele não tem a mesma quantidade de energia potencial no ponto A e no ponto C. Está fora também. Afirmativa D. O carrinho tem a mesma quantidade de energia mecânica que tinha no ponto A. Para ter a mesma quantidade de energia mecânica que tem aqui, ele tem que descer para completar o percurso, chegar aqui sem nenhum tipo de atrito. Só aí que a energia mecânica é conservada. Só que ele fala que existe atrito nesse trecho aqui. Então ele perdeu uma parte da energia mecânica. Então não tem a mesma quantidade de energia mecânica aqui que tinha antes. Tá fora. E finalmente, sobrou para a letra E. Na letra E tem menos energia mecânica que tinha no ponto A. A quantidade de energia mecânica se esvaiu, ou seja, foi liberada, perdeu-se, né, por causa do atrito. Isso quer dizer que aqui ele vai ter uma quantidade que é maior do que aqui, porque uma parte dessa energia se perdeu nesse trechinho. Então, realmente, no ponto C, ele vai ter menos energia mecânica do que no ponto A. Isso torna correta a afirmativa letra E. Então, essa é a alternativa correta. Bom, sem perder muito tempo, vamos para a próxima questão, que é a questão número 6. E aí, ele diz que existe uma teoria que considera que a luz é uma partícula. Existe, tá? Partícula ou onda. Daí nós vamos estudar isso em capítulos posteriores, ainda nesse ano, tá bom? Muito bem. Essa partícula que existiria, que seria partícula de luz, chama-se fóton, ok? Então, fóton seria partícula de luz. E ele explica que essa partícula não tem massa e consegue mover-se com velocidade da luz. Isso é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Ou, se você preferir, 3 milhões, aliás, 3 milhões, 10 milhões e 800 mil quilômetros por hora. Pouquinho, né? Pouquinho. Bom, a pergunta que ele faz é a seguinte. Essa partícula, o fóton, pode ter energia cinética? A princípio, pode. Né? Você tem velocidade, então tem energia cinética. Só que, quando você pega a fórmula da energia cinética, você vai ter energia cinética igual a massa multiplicado por velocidade ao quadrado e dividido por 2. Então a energia cinética depende, na verdade, de duas coisas. Depende da velocidade e depende da massa. E essa partícula não tem massa. Experimenta colocar valor zero na massa aqui. 0 vezes qualquer coisa ao quadrado, 0 vezes qualquer coisa é 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Total da energia, 0. Logo, essa partícula, que é o fóton, não pode ter energia cinética. Por quê? Porque ela não tem massa. Tá? Para ter energia cinética, ela precisa ter velocidade e também precisa ter massa. Então, o fóton definitivamente não pode acumular energia cinética. Não pode ter. E mesmo tendo uma velocidade gigante, né? Mas não tem massa, zerou. Não tem papo. Tá? Ok? Sem perder muito tempo, vamos para a próxima questão, que é a questão número 7, onde ele diz aqui o seguinte. Um automóvel de 1 tonelada está em movimento, mantendo velocidade constante de 72 km por hora. E aí o cara pergunta o quê? Qual é a sua energia cinética? Bem, agora eu vou ter que resolver aqui no quadro. Então vamos embora. Deixa eu pegar aqui o meu piloto, né? Minhas caixinhas de piloto. Ok? Vamos resolver isso aí. Então, seguinte. O cara aqui diz que tem uma quantidade de massa e uma quantidade de velocidade. Ou seja, tudo que eu preciso. Porque como eu botei a fórmula aqui em cima, e vou escrever aqui embaixo, energia cinética é igual a massa multiplicado por velocidade ao quadrado, dividido por 2. Uma coisa que eu não coloquei aqui em cima, que eu vou colocar nesse espacinho aqui para não ocupar essa parte, tá bom? O que eu ia falar? A quantidade de energia é medida em joules. A massa e a velocidade, para que a quantidade de energia dê como resultado X
e unidade de medida joule, o valor da massa tem que estar medido em quilogramas. E o valor da velocidade tem que estar em metros por segundo. Aí eu tenho uma massa. Beleza. Quanto vale a massa? 1 tonelada. Aí eu tenho velocidade. Beleza. Quanto tem velocidade? 72 km por hora. Aí se você analisar, eu disse que a massa precisa ser em quilos. Aqui está em tonelada. Está errado. Vou ter que converter. É só lembrar que 1 tonelada vale 1000 quilos. Então aqui, na verdade, eu vou colocar 1000 quilogramas. Aí um pouco mais complicado é a velocidade. A velocidade está em quilômetros por hora. A velocidade em quilômetros por hora não pode ficar, tem que passar para metro por segundo. Como é que eu passo? Eu divido por 3,6. Quando eu fizer essa divisão, o resultado vai dar 20 metros por segundo. Se você não acredita que este resultado, essa divisão vai dar esse resultado, fique à vontade para fazer aí no seu caderninho, ou no seu calculador, se você preferir. Energia cinética agora, para eu calcular, usa as unidades de medida que foram transformadas ali. Ok? Aqui tem uma luz chata pra caramba, se eu escrever aqui você não vai enxergar. Então eu vou botar essa energia cinética um pouquinho mais pro lado ali para você poder enxergar aí, tá bom? Peço até desculpa a vocês, isso aí é a luz do projetor e realmente não tenho como desviar dela, tá? Então aqui, ó, dividido aqui para a gente ficar bem claro a parte aonde eu vou substituir os valores, a energia cinética, então, é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Quando eu substituir os valores, vai ficar assim, ó, energia cinética é igual a 1000 multiplicado por 20 ao quadrado, deixa eu ver se deu, rapaz, deu no limite, que beleza, dividido por 2. Isso é uma conta gigante, mas eu consigo fazer pelo menos uma simplificação, né? Ó, 1000 aqui, ó, tá vendo? Eu consigo dividir com 2. Então aqui vai ficar 500. Tá vendo? Beleza. Posso fazer isso antes de fazer o quadrado? Posso, contanto que eu não deixe de fazer o quadrado, tá bom? Porque o quadrado aqui, ó, é a operação mais complexa. Então a princípio teria que fazê-la primeiro. Mas eu posso fazer a divisão aqui que eu não afeto o quadrado. Então, na verdade, eu vou ter que a energia cinética é igual. Aqui, como eu simplifiquei, já vou colocar 500. 500 multiplicado por quanto? 20 ao quadrado. 400. Tá? E aí, 500 multiplicado por 400, vamos lá. 5 multiplicado por 4 dá 20. Eu tenho 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Joule. Olha quantos zeros. 200 mil joules de energia cinética é a quantidade de energia cinética que esse carro tem com essa velocidade, com essa massa. Tá ok? Deu até para desviar, que ficou quase no limite aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa parada aqui? É chata pra caramba, né? Não consigo deixar de colocar aí, porque ela afeta diretamente o nosso aqui. Então peço desculpa para vocês aqui, que ela é necessária para nós na aula. Tá bom? Então, a forma da energia cinética você calcula dessa maneira, só cuidado com as unidades de medida, tá? Se elas tiverem unidades que não são aquelas que estão colocadas aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer a transformação. Então, cuidado com as unidades de medida. Se já tiver unidade de medidas que são essas, joga e faz direto. Se não tiver, transforma primeiro e depois joga na fórmula. Certo, pessoal? Ok. Eu vou ter que apagar aqui para a gente passar para a próxima questão. Então, eu vou fazer isso e a gente passa a próxima questão direto. A próxima questão, que é a questão número 8, ele é direto. Calcule a energia cinética de um móvel que tem velocidade de 25 metros por segundo e massa 1,5 kg. Então, é para calcular? Vamos calcular. Agora, as unidades de medida estão ok. 25 metros por segundo, né? Então, a velocidade já é 25 e a massa já é 1,5. Já está em metro por segundo e aqui já está em quilograma. Então, não precisa transformar nada. Então, é só fazer o quê? Jogar na fórmula. É para calcular a energia cinética? Vamos embora. Então, a energia cinética é igual a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa velocidade aqui, nossa, isso, melhorou. Substituindo os valores, vai ficar aqui, ó, 1,5 multiplicado por 25 elevado ao quadrado, dividido por 2. Você pode até tentar. Na outra anterior aqui, eu dividi 1000 por 2 porque o 1000 era par. Você pode, inclusive, tentar. 1,5 por 2 vai dar 0,75. Tá? Ok. Pode? Pode.
eu vou preferir fazer o 25 ao quadrado, porque 1,5 não é par, para dividir por 2 vai ficar com quebradão. Então, aqui ó, vou repetir, tá bom? Deixa eu ver se dá para repetir aqui. Deixa eu repetir aqui embaixo. Então vai ficar 1,5, 25 ao quadrado, 625, e aqui vai dividir por 2. Deixa eu botar aqui, 625, e aqui 1,5. Tá? Aí vai ficar dessa maneira aqui. Vamos para não embolar com 2 aqui em cima. Ok. Tá? 625, tá vendo? Ó, 625. 625 por 1,5 dá 625 com 312,5. Então vai dar 937,5. Então vai dar 937,5 dividido por 2. E isso, nossa, vai dar quanto? Vai dar 468,75. Isso. 468,75 joules. Deixa eu ver se dá para você enxergar aí. Não dá, então eu vou botar aqui embaixo. Energia cinética igual 68,75 joules. Já é a resposta. Aqui eu tenho um problema com o projetor. Ele está no final da vida, aí começa a aparecer essas telas pretas aqui, tá? Então bota aqui embaixo que fica direito. Pronto, pessoal. 468,75 joules. Um número bastante quebrado. Não é uma dízima periódica, então deu pra gente escrever ali, tá? Então é dessa maneira que você faz aqui. Talvez você esteja perguntando, pô, mas vou ter que fazer isso? Cara, para calcular energia cinética, energia potencial, energia mecânica, às vezes tem que aplicar a fórmula e a fórmula manda fazer isso. Tem que fazer isso? Fazer o quê? Né? Tá bom? Então tá aí o resultado. 468,75. Deixa eu ver se vai dar isso mesmo, que eu ainda estou bolado. Vai dar isso mesmo, tá? E aí a gente passa para a próxima questão. E qual é a próxima questão? Questão número 9, aonde ele pergunta qual deve ser a velocidade de um corpo de massa 3 kg para que ele tenha uma quantidade de energia cinética de 300 joules. Opa! Agora a pergunta é um pouquinho diferente, tá? Ó, a massa vale 3 kg. A quantidade de energia cinética vale 300 joules. Ele quer saber qual é o valor da velocidade. Bem, com aqueles valores ali, eu vou substituir na fórmula, mas eu vou ter que fazer uma manipulação um pouquinho diferente para resolver. Quando eu substituir na fórmula, vou botar aqui, ó, energia cinética é igual massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, na hora que eu substituir, vai ficar, quanto é a energia cinética? É 300. Quanto é a massa? É 3. A velocidade eu não sei, e vai dividir por 2. Vai ficar dessa maneira, tá? Então olha só a armadilha, tá vendo? Esse cara é o cara que eu quero calcular aqui. Este, tá? Velocidade. E o 3 e o 2, eu já posso dividir aqui, vai dar 1,5. E o 300 é o cara que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aturar ele até o final. Fazer o quê? Porque eu quero calcular a velocidade. Então isso aqui, ó, deixa eu botar daquele lado ali, ó, vai dar 300 é igual a 1,5, deixa eu botar aqui um pouco mais baixo, que multiplica a velocidade ao quadrado. Tá vendo? Porque eu só dividi 3 por 2. E agora esse 1,5 eu vou passar para lá. Vai ficar 300 dividido por 1,5 é igual a velocidade ao quadrado. 300 dividido por 1,5 vai dar 200. Pode fazer aí que eu deixo, tá? Então a velocidade ao quadrado vai ser igual a 200. E você vai dizer, pô, cara, que velocidade grande. Eu digo, calma, ainda não acabou. Porque ali é o valor da velocidade ao quadrado. Não é o valor da velocidade ainda. Para eu achar o valor da velocidade, eu vou ter que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada desse cara. Então, na verdade, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 200. Raiz quadrada de 200 é 2 vezes 10. É 2 vezes 100. 100 tem raiz quadrada. É 10. Então, é 10 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4142 aproximadamente. Se eu multiplicar isso por 10, vai dar 14,14.
que é mais ou menos a velocidade que vai dar aqui, tá? 14,14 metros por segundo, tá? Eu botei aqui, ó, aproximadamente igual, tá? Aproximadamente igual. Se você fizer a conta no seu celular, na função calculadora, você vai achar um resultado até mais completo. De repente vai achar várias casas decimais. Eu preferi passar para na segunda aqui, para, né, não ficar um número muito longo. Ok, pessoal? Então anota aí, dessa maneira que você faz. Então eu tive que fazer uma manipulação diferente, porque diferente da questão anterior, nessa questão não pediu energia. Ele te deu a energia e pediu a velocidade. Então teve que fazer uma manipulação um pouquinho diferente. Tá bom? Se demorar muito, vamos passar para a próxima questão. A questão número 10, onde ele fala que uma pedra lançada para o alto, durante o movimento de subida, veja, não é mais queda, é durante o movimento de subida. Aí ele pergunta, o que acontece com a energia potencial? Ela diminui? E com a energia cinética? Diminui, aumenta? Bom, durante a subida, ela vai ficando cada vez mais distante do solo, ou seja, vai ganhando altura. E a energia potencial depende da altura. Logo, se tem maior altura, tem maior energia potencial. Por isso, à medida que vai subindo, a altura vai aumentando e a quantidade de energia potencial também. Então, a energia potencial da pedra aumenta. Já a energia cinética, quando essa pedra vai subindo, ela vai parando, perdendo velocidade. E a energia cinética depende da velocidade. Então, isso quer dizer que a energia cinética vai diminuindo, porque a velocidade diminui. Tá? Então, a resposta correta disso aí seria que a energia potencial aumenta porque a sua altura em relação ao solo está aumentando. Porém, a sua energia cinética diminui porque a sua velocidade está diminuindo. Ok? Resposta simples, né? Direto, objetivo. Ok? Beleza, então. Se nos demorar muito, vamos para a próxima questão, que é a questão número 11. Ele diz aí que tem um garoto que usa uma seta para lançar pedras e tenta bater alguns passarinhos com essa seta. A pergunta é a seguinte: como que esse garoto faz para que a seta acumule energia e aí arremesse a pedra? Tá? E que forma de energia potencial é essa? Bem, a seta é basicamente um pedaço de madeira ou uma base em V, tem um elástico aqui e você puxa o elástico, né? Que nem a gente faz, ou a gente fazia, né? Porque eu não faço isso, né? Com o elástico de embrulhar dinheiro, por exemplo, né? E papelzinho, né? Faz isso. Exatamente a mesma coisa. Quando você puxa o elástico, você faz com que ele seja deformado e isso faz com que ele acumule energia potencial. Mas a energia potencial tem a ver com gravidade? A energia potencial gravitacional, sim. Mas a energia potencial não tem só a forma gravitacional, tem várias formas. Uma dessas formas é a energia potencial elástica, que o corpo acumula quando tem elasticidade e é deformado. Exatamente o que acontece com o elástico da seta. Ok? Então, quando o cara puxa o elástico, ele deforma esse elástico, que obviamente tem elasticidade, e ele acumula energia potencial elástica. Ok? É exatamente isso que ele faz para conseguir arremessar a pedra. Então a resposta correta aqui seria que o garoto estica o elástico, ok? E aí faz com que ele acumule energia potencial elástica. Beleza? Muito bem. Aí pergunta simples, resposta simples também. Beleza? Muito bem. Se nos demorar muito, vamos para a próxima questão, que é a questão número 12. Tá ali, ó. Ele diz que um vaso de plantas de 12 kg de massa está numa janela de um prédio a 12 metros de altura. 12 kg e 12 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, ele pede para você calcular a energia potencial. Essa questão é bem rapidinha, tá? Então, o valor da massa da planta, do vaso, é 12 kg. E o valor da altura é 12 metros. A energia potencial se calcula multiplicando massa por aceleração da gravidade, que vale 10, que foi dado, pela altura. Então, na hora que eu substituir, ó, vai dar 12, 12, 10. Tá? 12 vezes 12 vezes 10. E 12 vezes 12 vezes 10, 12 vezes 12, 144, com 10 vai dar 1.440 joules de energia. Ok? Acabou. É isso. Não tem muita enrolação.
que a questão é bastante simples, tá? Essa questão é realmente bastante simples. Espera aí, estou aqui, eu estou enxergando aqui uma divisão, ok? Beleza. Tem um negocinho aqui na tela, pessoal, peraí. Isso. Então é isso, uma questão que é simples e uma resposta que é bastante objetiva. Acabou. Basicamente isso, tá? Então, se perder muito tempo, já que essa questão é simples, vamos para a próxima questão, que é a questão número 13, que já é a penúltima da lista. Ele diz aqui, ó, que um pequeno corpo de massa 0,8 kg está sob a ação da gravidade com energia 640 joules. Calcule a altura na qual ele se encontra. É parecido com aquela questão de energia potencial, né? De energia cinética que a gente resolveu ainda agora. Bom, vamos lá. Valor da massa. Massa 0,8. Valor da energia potencial. 640. Ficou muito grudadinho aqui, peraí. 640. Ele não deu uma aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Embora ele não tenha dado nessa questão, eu posso usar sem problemas em outras questões. Porque a gravidade da Terra não muda, tá? Então, nesse caso aí, eu vou ter a fórmula da energia potencial é igual a massa, gravidade, altura. É isso aí, tá? E nesse problema eu vou ter uma forma diferente. Porque ele me dá a quantidade de energia, que é 640, me dá o valor da massa, que é 0,8, tem o valor da gravidade, que é 10, e o que ele não tem é o valor da altura, que é aquilo que eu quero calcular. O 640 ninguém mexeu com ele. 640. Aqui 0,8 vezes 10 vai dar 8, que multiplica H. Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu vou inverter aqui, ó, tá? E H vai ser igual. O 8 está multiplicando, passa para lá dividindo, 640 dividido por 8. Ok? Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar que o valor de H é 80 metros. Ok? Então termina essa questão aqui. Tá vendo? Com uma pequena manipulação, porque ele deu uma coisa diferente. Tá? Mas a resposta também é bastante objetiva. Bom, tendo passado dessa questão aqui, achado a resposta, vamos para a próxima, que é a última questão. E nessa última questão, ele diz que o corpo de 2 kg é lançado verticalmente para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, admitindo 10 metros por segundo ao quadrado, pede para você determinar um monte de coisa. Letra A, energia mecânica do corpo. Letra B, energia potencial do corpo na altura máxima. Letra C, a altura máxima do corpo atinge. Bom, vamos lá. Um corpo de 2 kg lançado para cima com velocidade. Bom, aqui você vai ter que lembrar que o cara contar aqui embaixo, no início, tá? Ele está com velocidade 30 e altura 0. Aí ele sobe, vai parando. Aí quando chega aqui, no final, na altura máxima, a altura dele é a altura máxima, que é HM, e a velocidade é 0. Então nesse ponto aqui, ó, ele só tem energia cinética. Logo, a energia mecânica é igual à energia cinética do início. Tá? Então, eu resolvo a letra A, na verdade, fazendo o cálculo da energia cinética no início, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, nesse caso aqui, a energia mecânica dele, tá? Porque eu vou aproveitar esse fato para calcular ali, ó, quantos quilos ele tem? 2. Qual é a velocidade dele? 30. Vai levar ao quadrado. E tem um 2 aqui embaixo. O 2 em cima com 2 embaixo, já sabe, né? Posso simplificar. Corta e corta. Fica só 30 ao quadrado. E 30 ao quadrado é 900. Logo, a energia mecânica que ele tem no início é de 900 joules. A letra A está resolvida. Ok? Vamos à letra B. Letra B, que eu vou escrever até aqui embaixo, vai dar para resolver. Ó, dá uma olhadinha. A energia potencial do corpo na altura máxima. Veja que nesse ponto aqui, ele tem uma altura máxima e não tem velocidade nenhuma. O que significa que neste ponto, ele só tem energia potencial. Logo, aqui a energia mecânica é igual à energia potencial final. Tá? E como a energia
ela é conservada porque não há atrito, tá? A energia mecânica no início e a energia mecânica no final, por causa da conservação, tá? Energia mecânica no final, igual a energia mecânica no início. Só que no final só tenho energia potencial. E no início eu só tenho energia cinética. Logo, as duas são iguais. Energia potencial no final é igual a energia cinética no início. Logo, a energia potencial é igual a quanto? 900 joules. Porque isso aqui é energia mecânica no começo do problema também. Tá? Então, assim, não teve exatamente um cálculo na letra B. Era uma questão, na verdade, teórica, de um valor que já tinha sido determinado. Então, só falta uma questão, na verdade, um item, né? E aí vamos para esse item, que é a letra C. Opa, botei laranja. Deixa eu botar ali, né? Aqui, ó. Letra C. Pede para determinar a altura máxima que o corpo atinge. A altura máxima é quando a energia potencial dele é a única forma que tem de energia mecânica. Tá? Não tem mais velocidade. Então, a energia potencial dele é igual a massa, gravidade e a altura máxima. Que vai ser aqui, ó, no final, depois de ter atingido a altura máxima. Aí eu já falei que essa energia vai a 900, né? O corpo tem massa, veja a massa do corpo, 2 kg, a aceleração da gravidade vale 10, e HM é o HM, que eu não sei, é isso que eu quero calcular aqui, tá? Quando eu fizer a conta, então, ó, 900 é igual a 20 HM, tá? Deixa eu isolar aqui para você não achar que eu estou fazendo tudo embolado, porque realmente eu estou, porque o quadro é pequeno, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, um pouquinho mais para cá, vou escrever exatamente a mesma coisa, tá? Conservação, tá bom? Energia mecânica final igual a energia mecânica inicial, aí eu apago isso aqui. Aí aqui embaixo eu tenho a energia potencial final, e aqui embaixo eu tenho energia cinética inicial. Pronto. Aí ficou um pouquinho menos embolado, porque abriu um espacinho aqui. Embora aqui tem essa luz chata do data show. Não tem problema não. Ó, 920 igual a 20 vezes H. Isso quer dizer que vai ser 900. O 20 está multiplicando passo para lá, dividindo. É igual à altura máxima. Uou, no limite. Então essa altura máxima é quanto? 900 dividido por 20, que é 90 dividido por 2. 45 metros. Tá? Então, um problema que a gente acabou de resolver aí e que tivemos uma resposta que vai ser bastante objetiva, beleza? Ok. E com isso, nós encerramos essa lista de hoje. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês e que ajude vocês a fazer a avaliação aí. Desculpe pela demora em publicar a correção, mas não é muito simples a gente publicar, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, uma ótima semana e até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu!